Fala, Roy Hunter! Esse aqui é um episódio, edição especial do Roy na Prática, onde a gente reuniu alguns sócios da V4 para conversar com empresários e empreendedores que passam por desafios reais. Pessoas comuns como empresários que vocês conhecem, que estão presentes no nosso meio, que venceram desafios para ter mais resultado. A gente trouxe alguns sócios da V4 para conversar com eles, entender um pouco mais da realidade, quase como uma consultoria ao vivo. E nisso, a gente trouxe vários insights, tanto em relação ao marketing quanto em relação às decisões de negócio. E se você tem interesse, por exemplo, de ser um desses empresários, dá um feedback aqui embaixo, me diz se faz sentido para você e acompanha o episódio que tá muito legal. Olá, nossos ouvintes! Eu sou @quadrosdebrenda e hoje eu tenho a seguinte expectativa: como nós vamos burlar a burocracia para garantir o ROI? Meu nome é Carlos Senato, meu objetivo é entender o que significa BDSR precatórios, que até hoje eu não sei. Oi, meu nome é Camila Edits no Instagram, diretora comercial da BDSR Precatórios, e a minha expectativa para esse podcast é poder demonstrar aqui um pouco do que foi o casamento entre BDSR Precatórios e V4 Company. Olá, @Lauren Ribeiro Costa, CEO da BDSR Precatórios, e a minha expectativa hoje é contar para vocês como a V4 traduziu em números a performance do nosso time comercial. Explica da forma mais simples possível como é que funciona precatórios para quem nunca ouviu falar. Deixar a minha sócia, a CEO Lauren Ribeiro, para poder falar sobre esse tema tão importante para nós aí. Precatório, da forma mais simples para que o nosso público possa entender. Eu sempre falo para os clientes que é como se fosse um cheque pré-datado. Então, ele é um produto que ele varia. Ele pode ser um cheque pré-datado e, às vezes, ele pode se equiparar mais como se fosse um cheque sem fundo. Então, por isso que ele tem um mercado, um viés para ser explorado, tanto na parte de investimentos, para quem quer fazer investimento em precatórios com possibilidade de rendimentos a curto e médio prazo, como também aquela pessoa que está esperando há tempos na fila e que precisa trazer liquidez. Porque ela, de repente, está com um produto ali que ele é um produto mais perto de quase um cheque sem fundo. Então, ele é um título, vamos dizer assim, um título de crédito, em que o devedor é sempre um órgão público, seja Estado, município, União, e ele está ali na fila, depois que terminou um processo, ele está numa fila para receber esses valores. Perfeito. E como que o cliente pode contar com vocês para facilitar esse processo de, vamos lá, quase que resgate? Hoje a gente desempenha um trabalho, a gente já trabalha com precatórios desde 2007, então muitos anos assim, de expertise, buscando esse mercado e conhecendo todos os seus vieses, porque o mercado ele se movimenta a cada dia, se movimenta com legislações. Então, a gente auxilia muito o nosso cliente através de um planejamento de crédito. Então, hoje, muito mais do que compra e venda de precatórios, que é a nossa razão de ser, da BDSR Precatórios, a gente auxilia o cliente com um planejamento de crédito. Porque cada produto é um. Por mais que o devedor seja o mesmo, às vezes a gente está falando de União, ou o Estado, ou de um município, cada produto ele se revela de uma maneira diferente. Ou ele está numa cronologia, ou ele tem um valor ali para ser depositado, ou até a parte processual acaba também trazendo oportunidades para cada crédito. Então, a gente apresenta esse planejamento para o nosso cliente para fomentar e aumentar a liquidez dele. Então, eu vejo que a gente tem bastante sinergia com a V4, porque quando a gente buscou até aqui fazer essa parceria com vocês, muito se falou no ROI. Uhum. E essa é uma expectativa que nós temos sempre para apresentar para o nosso cliente, porque dentro desse planejamento, a gente sempre apresenta um ganha-ganha. Então, a gente tem os dois lados do negócio. A gente trabalha com aquele cliente que quer fazer a antecipação, a liquidez do seu precatório, ou um investidor que quer investir recursos para conseguir fomentar e aumentar os seus rendimentos. E dentro desse negócio, a gente apresenta esse planejamento para conseguir alcançar os dois lados de uma forma que é um ganha-ganha. Então, todos têm que sair igualmente satisfeitos, né?
Muito bom. E que interessante essa percepção de uma questão que às vezes dá muita dor de cabeça para quem é o titular, né, o beneficiário de um precatório, essa visão de planejamento de crédito, porque traz até para um âmbito mais estratégico daquela pessoa sobre os seus possíveis recebíveis, e como conta isso com vocês como algo que foge de aspecto jurídico, é muito mais a ver com o aspecto financeiro, com o aspecto de negócio mesmo. Sim, até uma situação que a gente tem que estar colocando, que as pessoas elas têm o interesse no retorno financeiro. Assim como as empresas, aquele precatorista que ele tem para vender um crédito, ele também recebe uma análise que a demora, às vezes, dele receber, ou no estado do Rio Grande do Sul, onde é o nosso maior público, assim, o nosso maior mercado, ele, às vezes, está em inúmeras sucessões, ele ainda não recebeu o ativo, ele não recebeu o precatório. Então, nós fazemos ali uma apresentação de quanto que ele poderia receber e utilizar aquele valor ali em benefício próprio. Então, a pessoa que vende, ela verifica, né, o benefício financeiro. A pessoa que compra, ela também verifica esse benefício financeiro para poder investir na empresa dela, né, aumentar fluxo de caixa. Então, a empresa ela cuida, né, porque a missão da nossa empresa é promover prosperidade, né, da forma do ganha-ganha, com muita segurança e também alegria, né? Que é algo que faz parte da nossa personalidade, que nós também conseguimos trazer isso para a nossa empresa. Então, essa é a nossa razão de ser também. Fazer com que as pessoas se alegrem dali. Então, a gente forma contatos, a gente acaba... Aquela pessoa ali, ela fica nossa amiga, se torna da família. E é uma pessoalidade. Isso é muito bom. Cliente que ele acessa a BDSR, ele realmente ele acessa, ele pertence. Então, ele fica com esse sentimento, até pela entrega que a gente faz dessa pessoalidade do início ao fim do processo, porque para o cliente que vende um precatório, como a sócia falou, é a vida dele. Às vezes é a vida da família dele. Às vezes a gente está falando de 3 sucessões que já veio herdando e não recebeu aquele ativo, e agora ele quer realmente resolver. Então, quando a gente faz a compra de um precatório, a gente está resolvendo a dor do cliente, que é não ter a liquidez. Então, esse cliente ele já vem dessa dor, muitas vezes, de gerações. Então, para ele, às vezes, o precatório ele é um problema a ser resolvido. Ele tem cliente que fica pensando, eles dormem pensando, levantam pensando, porque o Estado me deve, e N situações, porque aí a gente consegue participar do dia a dia deles. Policiais, por exemplo, que já tiveram indenizações, que foram baleados. Então, cada um vive uma história diferente, e no momento do recebimento é o momento que a justiça aconteceu. Mesmo que tenha sido através de um deságio, que a empresa antecipa, mas ela ali está trabalhando em favor dele dentro da possibilidade que pode, né? Até porque tem que ter um comprador e toda empresa também tem que ter um lucro, então... Sim, dentro dessa possibilidade, o cliente que busca essa solução, ele vai buscando informações, e aí é muito importante esse trabalho de marketing que a gente faz, porque aqueles vídeos e os planejamentos que a gente faz de topo de funil e fundo de funil, o cliente ele vai acessando a nossa rede social e ele começa a se familiarizar conosco, com o que é precatório, por que é uma solução, por que ele pode vender o precatório, porque muitas vezes ele chega e ele nem sabe que ele pode vender. Então, olha, a BDSR vem para antecipar o meu crédito e fazer um pagamento que, de repente, o Estado, ou a União, ou o município não fez, que eu estou esperando há não sei quantos anos. Então, já vem tem mudando um processo judicial, ela está toda hora. Quando é que vai ser minha sentença? Quando é que vai ser minha sentença? Imagina quando tu ajuiza alguma coisa contra o Estado, que eles vão até Brasília, então, último recurso, e isso, um processo que dura 20 anos e uma liquidação que depois vai demorar mais 20. Tu, geralmente, não... Depois ali, né, que já ajuizou ali dos 60, é difícil ter alguém com 100 anos aí para receber um precatório. Então, no estado do Rio Grande do Sul, a realidade é essa. Federais também, né? É uma realidade onde os recebíveis são mais rápidos, assim, os processos andam e o orçamento é pago, mas também as pessoas têm a necessidade de poder utilizar o seu recurso, né?
e movimentar a economia, né? Exatamente. E é muito interessante a forma como vocês estruturaram o negócio de vocês, porque vocês partem da solução de problema. E a gente, aqui na V4, tem muito essa paixão pelo problema, né? E por que paixão pelo problema? Porque as soluções que a gente vai criar para a resolução dos problemas que a gente enxerga no mercado, a gente enxerga que o nosso cliente sofre, vai modular o nosso produto. E vai trazer o resultado que é o resultado que o cliente quer, que é a venda. E vocês trouxeram um ponto bem interessante, que é a questão dessa estruturação comercial, né? De entender que o marketing ele é efetivo quando ele vende. E vai vender o quê? Vai vender a solução da dor do nosso cliente, né? Como é que a gente vai ser um facilitador de dores diversas da vida para elas serem resolvidas. Acredito que o negócio de vocês casa muito com essa percepção, certo? Com certeza, né? A V4 ela vem no momento, né, sócia, ali, que nós estávamos ansiando assim por uma mudança, né, de mercado e de consciência dentro do processo de vendas. Então, onde o marketing ele entra numa participação de tu propagar o teu nome e de tu também crescer de forma exponencial. Então, isso que para nós a gente tem até os resultados, né, sócia? Sim. É que foi uma construção, porque como nós estamos no mercado há bastante tempo, a construção já foi até de nós entendermos, quando foi no momento de tornar um processo de marketing, de nós entendermos realmente qual que era o nosso produto. Porque o nosso produto, ele é precatório. Só que certas vezes nós compramos os precatórios e em determinado momento nós vendemos os precatórios. Então, nós somos um banco de investimentos em precatórios. Então, hoje nós trabalhamos com a compra, nós compramos, estocamos, temos clientes para vender os precatórios. E só de entender isso já foi um processo de que quando a gente compra o precatório, na verdade, o nosso produto é dinheiro. Porque quem vende o precatório, o que ele quer? Qual que é a dor do cliente? É ter uma liquidez imediata. Ele já está esperando, ele já tem o sofrimento da espera. Ele já ficou anos discutindo um processo judicial. Ele já, muitas vezes, até já melindrou com um advogado. Já várias coisas aconteceram nesse processo. Então, o que ele precisa? Ele precisa de dinheiro. E a gente tem condições de fazer essa antecipação com deságio, num mercado estruturado em que ele vai ter o rendimento necessário que ele precisa de acordo com a satisfação que ele quer naquele momento. Então, esse processo, nós fomos evoluindo. Nós falávamos antes até de chegar aqui, desde quando que a gente faz marketing? Porque nós trabalhamos no mercado desde 2007. Num tempo que não tinha receptivos, não tinha tráfego pago. Como que a gente trabalhava? A gente trabalhava. Nesse tempo, a gente já trabalhava. Então, nós já fazíamos marketing. Nós fazíamos evento, nós fazíamos a prospecção ativa. Então, esse processo de vendas, ele sempre existiu e sempre teve foco no cliente final. E hoje, muito mais. Então, quando a gente buscou a V4, foi buscando uma solução que nós queríamos escalar. Foi no momento que eu estava buscando muito essa solução, porque eu participei de alguns eventos, até com o Flávio Augusto, fui no curso lá no programa dele, do Scala. Então, eu estava buscando isso, buscando aumentar a nossa esteira de produtos, porque chegou num ponto que aí tu te questiona. Tá, mas a gente compra e vende precatórios, mas, por exemplo, cada cliente ele vai vender o precatório uma vez só na vida? Ele tem só um precatório? Como que a gente faz para aumentar o nosso ROI? Como é que a gente consegue aumentar o nosso LTV para ter esse cliente mais tempo conosco ali na nossa empresa? Então, a gente começou a buscar essas soluções. E aí, com isso, veio a V4 no sentido de precisamos de uma empresa que nos traga esses retornos de números. O que eu preciso de números? Porque era um quebra-cabeça que não se encaixava. Não tinha esse retorno antes, né? Nós sempre, já desde 2020... Desde 2019, a gente já vem com marketing e sem ter essa noção, assim... De números exatos. De termos e como fazer e como implementar. Então, a gente também foi se especializando em cursos, né? Mas tudo de forma muito intuitiva, né? Sim. Então, nós fomos fazendo isso, só que sempre faltando, né, uma organização.
de uma empresa, né, que pudesse nos propor isso de uma maneira ética, de uma maneira que a gente conseguisse ter acesso ao material e que nós pudéssemos verificar assim, a forma mês a mês ali do crescimento. Né? Muito bom. Nos bastidores, eu conversei com o Carlos, que está aqui, nosso representante da franquia, coordenador de P&G, e ele trouxe para nós que foi feita uma estruturação comercial junto da estrutura de vocês. Eu acho que talvez o Carlos pode contribuir com a gente. Como é que a gente estrutura um mecanismo comercial no mercado que parece, à primeira vista, tão tradicional, mas que as stakeholders têm total clareza da solução que podem oferecer para o mercado. Como é que foi esse processo para vocês? Certo. O processo ele foi muito natural. Acho que é a melhor palavra que eu posso usar. Porque processo de vendas é questão de deixar cada vez mais fácil o processo de vender. Uhum. Então, o que acontecia quando a BDSR veio para a nossa franquia, nossa unidade, é que eles tinham um processo de vendas burocrático, em um negócio burocrático. Uhum. Então, acabava ficando ainda mais lento. E com o marketing, na verdade, era a parte mais rápida, porque gerar lead, vamos ver, dívida pública, todo mundo tem alguém na família que tem. Uhum. Então, acaba sendo muito fácil encontrar um cliente para vender. Eu confesso que eu já estou pensando em alguém para indicar para vocês. Juro. Vamos fazer parceria. Lembrando que a BDSR faz parcerias. Muito bom. E acaba pagando, né, aquela pessoa que indica, então. A diretora comercial já fazendo o pitch dela. Venha. Então, aí como era essa parte do marketing, eles já faziam com as outras agências e era mais tranquilo. A gente continuou com esse trabalho, deu uma otimizada também, como a gente faz, só que o foco foi muito comercial. Antes dessa conversa, a doutora Laura até citou o João, que ele que puxou essa frente. Sim. Que ele já tinha trabalhado com precatório antes, ele viu essa empresa precisa de uma estruturação. Então, apesar de não ser uma coisa que a gente tinha pré-combinado, fazia muito sentido. Então, a gente começou a estruturar a questão de um SDR para qualificar lead, colocou um closer, uma pessoa que focava só para validar o precatório, se ele existia ou não, essas coisas. Então, o processo junto da implementação no CRM ficou muito mais coeso, mais simples, mais rápido. Isso fez que com a mesma quantidade de leads tivesse mais facilidade de vender. Mas junto disso, com um tráfego mais qualificatório, trouxe muitos leads e estamos com um resultado muito bom até hoje. Sim, basicamente aumentou a taxa de conversão, aumentou a nossa, justamente por tornar mais simples. Então, o resultado ele acabou vindo de forma natural, que nem o Carlos falou, e foi muito interessante o processo de implementação, porque era basicamente o que nós tentávamos fazer de forma intuitiva, mas aí a gente conseguiu maximizar até o time comercial. Então, assim, separando tanto ali o SDR quanto os closer, eu lembro assim do João falando, nossa, o time de vocês é muito bom. E isso até era muito bom de ouvir, porque às vezes tu fica até com dúvida, porque não via o resultado. Porque era muito lead que entrava, daí sem essa organização comercial tão estruturada, a gente não via tanto esse resultado. Então, agora a gente consegue ver o SDR busca ali, faz toda a qualificação do lead, como é um produto burocrático, que precisa de cálculo, precificação, e aí depois o closer vem para fazer o fechamento, e aí a gente consegue trazer para dentro desse processo os nossos valores, que é o que já nasceu conosco lá desde 2007, que é essa pessoalidade, o atendimento humanizado, o estar junto com o cliente, porque às vezes tu quer atender todo mundo ao mesmo tempo e isso se perde. Então, foi muito importante a gente conseguir estabelecer esse processo, porque ao mesmo tempo que a gente conseguiu, e estamos escalando, conseguimos trazer maior qualidade para o nosso atendimento, e aí com isso os resultados, né, Carlos? Que isso a gente pode falar depois. O sorriso está de orelha a orelha, isso é muito positivo. Bom, galera, eu sou de uma... estou como diretora de compliance, então eu sou de uma área burocrática. Uhum. Eu costumo dizer muito que, para mim, na minha percepção, existem questões que a gente não consegue fugir da burocracia. Mas o maior aliado da burocracia é processo estruturado e metodologia ágil. Acho que muito do que conseguiram casar dentro da estruturação comercial foi justamente essa percepção, que existem processos e metodologias que são muito assertivas, que a gente consegue personalizar
para traduzir em resultado os fluxos que vocês já têm e tornar um processo muito mais linear, né, da entrada daquele cliente. E depois vocês conseguirem executar o que é premissa de vocês, o que é o propósito de vocês. Ter o controle também, né? Eu acho Exato. que é importante, né? Para que a gente saiba, assim, o cliente está entrando satisfeito, por que ele ficou insatisfeito, então poder analisar todo o processo ali de compra dele, né? Então, a cadeia da satisfação do cliente, isso vem se tornando o maior diferencial, acho que de todas as empresas, né? Tu ter esse cuidado aí do cliente, né? Sair do produto ali e focar no cliente. Acho que isso faz com que tu te torne especial também. E como o que vocês lidam é muito sensível, vocês terem um processo otimizado de entrada, mas conseguirem no final trazer a credibilidade e a segurança que o cliente precisa, faz com que todo esse funil vai girar de uma forma muito mais eficiente nesse processo e vocês possam focar bem como vocês disseram. O que é o core de vocês? Que é fazer o acolhimento, a personalização para a resolução desse problema. E qual foi, e aí aproveitando que a gente está tratando disso, qual foi o maior... A gente conseguiu para o nosso público entender. A gente conseguiu entender que esse processo burocrático já era visto de uma outra forma pelas próprias stakeholders que já tinham uma percepção que temos que trabalhar na resolução dos problemas, tiveram a união de forças dessa parceria para colocar método, processo, para deixar isso muito mais linear, mas a grande verdade é que a gente sabe que a conquista desse mercado se dá pela credibilidade. Qual foi o maior desafio para vocês criarem essa credibilidade nesse setor? O desafio foi até bem difícil a gente conseguir entender um único desafio, porque foi uma caminhada. O primeiro desafio é já entrar num novo mercado, vamos dizer assim, né? Ser um novo entrante, embora já quando a empresa nasceu, ela já nasceu em cima de uma expertise que nós já tínhamos nesse mercado. Mas o fato de iniciar, de sermos jovens, porque a gente está falando de um tempo atrás, 2 mulheres, o fato de ser advogada, isso auxiliou um pouco nesse início, porque a gente naturalmente tem uma profissão que traz essa confiança. Então, o cliente ele abraçou um pouco essa confiança, porque no início, hoje, nós chegamos aqui num podcast e podemos falar, olha, somos um banco de investimentos, compramos e vendemos precatórios, mas recurso, né, anos atrás a gente não tinha recurso financeiro para fazer a compra dos precatórios. Basicamente, esse foi o maior desafio. Nós iniciamos fazendo intermediação de ativos. Então, intermediando quem compra e quem vende. Hoje, nós ainda trabalhamos um pouco também com esse estilo de produto, fazendo intermediação para fundos, mas 90% dos negócios que a gente faz hoje na BDSR é aquisição própria, de aquisição interna para os clientes que são destinados da nossa empresa. Então, o grande desafio é estar no mercado, ter um negócio cujo qual o recurso financeiro ele ainda não existe para fomentar esse negócio, que é um produto que ele custa. Então, para comprar um precatório, tem que dispor de capital próprio para fazer a compra do precatório. Então, hoje é algo que depois de anos aí de trabalho a gente já conseguimos superar e, de fato, nasceu, então, o Banco de Precatórios, porque essa empresa, ela até é BDSR por isso, porque ela já nasceu para ser um banco de precatórios. Então, o B é de banco. Então, lá atrás era um projeto. Hoje, então, se solidificou e então nasceu a BDSR Precatórios. Isso do nome é algo que, inclusive, eu descobri hoje. Muito bom. É um banco de precatórios. Não, e é muito interessante essa percepção, porque como a Lauren trouxe, né? A advocacia nos dá uma credibilidade já pressuposta. Olha, tem que se esforçar quanto advogado para não parecer que é confiável, né? A advocacia já nos traz isso. Mas, no momento que elas se posicionam de uma forma diferente no mercado, em que elas querem se propor quanto um banco, quanto uma empresa de planejamento de crédito,
elas têm que criar novamente esse fluxo de credibilidade, e esse fluxo de credibilidade, creio eu, vem muito de clientes satisfeitos que foram cada vez mais confiando, e esse fluxo foi aumentando dentro investidores investidores também, que vieram e acreditaram, né, que o produto estava sendo auditado e validado por nós, advogadas. Então, esse respaldo aí nós tivemos através da Silvia Ribeiro, escritório de advocacia, o próximo cliente aí da V4. Olha, né? aí, ó. E a gente foi construindo, né, a nossa estrada. Mas o maior desafio é esse, né? Porque uma coisa é tu falar bem, tu fazer o produto, mas outra coisa é aportarem valores e dinheiro ali, né? E para tu fazer o trabalho, desenvolver o trabalho com um risco que pode acontecer de tu perder o teu dinheiro. Então, o cliente 01, eu acredito que sempre é aquele que abre as portas. Então, nós fomos muito abençoadas também, porque nós tivemos um cliente 01, 02 e 03. E esses clientes que foram os primeiros, assim, que iniciaram conosco, eram clientes grandes. Então, isso foi muito bom, porque nós tínhamos clientes que acreditaram em nós, clientes que eram empresas assim, grandes, e acabaram indicando também. Então, a partir dali, a gente começou a trabalhar por indicação, que foi o que tu comentou. Então, um fez, aí o outro foi indicando, e assim a gente vem se mantendo no mercado com essas indicações. E aí, depois, foi aumentando a nossa esteira de produtos, porque quando nós iniciamos, nós fazíamos basicamente 80% do nosso carro-chefe era a compra dos precatórios estaduais para compensação de crédito. Então, hoje o nosso nicho é muito maior, né, Carlos? Porque hoje nós trabalhamos com todos os tipos de ativo. Municipal, estadual, federal. A gente compra precatórios para investimento, compramos para compensação. Trabalhamos também com alguns outros estados, além do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso foi uma caminhada assim, de algum tempo. E também é algo que a gente quer, né? Vir ainda para São Paulo, né? Então, muito bom. Crescer de forma, né, estruturada, né, segura, né? Mas Fala, Roy Hunter, seu marketing está gerando mais prejuízo do que lucro e você não sabe onde está o problema? A sua empresa fatura acima de R$100 mil por mês e você quer sair desse ciclo frustrante de gastar dinheiro sem ver resultado? Eu tenho um presente para você. Eu vou te dar um diagnóstico gratuito. Você vai escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aqui embaixo e vai preencher o nosso formulário. Um especialista da V4 vai entrar em contato para agendar a sua primeira consultoria gratuita. Ele vai analisar toda a sua estratégia de marketing e vendas e você vai receber um diagnóstico completo com os gargalos. Estão literalmente sugando o dinheiro da sua empresa. Não só isso, eu também vou te dar todas as estratégias personalizadas para atrair mais clientes e escalar o seu faturamento. São mais de 12 anos de mercado, mais de 20 mil empresas que a gente já transformou pela metodologia da V4. E a gente pode ajudar a mesma coisa na sua empresa. Então, escaneia o QR Code aqui ou clica no link aqui embaixo e garante o seu diagnóstico gratuito. Até porque o segmento de vocês, apesar da visão de vocês muito inovadora sobre ele é bastante regulamentado. Então, o crescimento ele tem que ser... tem que existir essa vontade imensa de rasgar caminhos, mas ao mesmo tempo com muito controle para que seja sustentável. Porque senão acaba não se sustentando ao longo do tempo e são ativos muito sensíveis. Sim. E tem algo tão regulatório que a legislação muda a todo tempo. Então, desde 2007, quantas vezes a legislação mudou e com a mudança de legislação a gente também vai se adequando. Olha, agora é o momento de, com isso, a visão de mercado é essa, então é muito estratégico. O marketing e os meninos acompanham lá, todo mês muda. O mês que vem a estratégia é essa, no outro. Então, o estar muito atento ao mercado é saber o que o mercado vai se comportar, não como ele está se comportando agora. Uhum. A visão é olhar para o mercado e saber como que ele vai se comportar daqui a 6 meses. Estamos agora no momento discutindo o PEC 66. Tá, o que isso reflete? Daqui a quanto tempo? O que isso vai acontecer? Então, a gente tem que estar preparado sempre para essas inovações. Porque tudo parte da regulamentação. E é a Constituição que muda, e quando vem PEC, então, que vai mudar tudo, aí é o nosso desespero. Aí vira um outro anúncio para produzir na hora já. Sim, em 50 segundos. Isso é para amanhã. Carlos, isso a gente precisa para amanhã. Vamos fazer o vídeo no final de semana. Então, é mais ou menos assim. Também aqui, enaltecer, além do Carlos aí que está conosco, né? Muito bem. Agradecer também o Rafa, que caminhou conosco desde o início. Então, acho também que é válido, né? Nós parabenizá-los também. Pessoal da unidade
do Jason. É um pessoal que é muito atento a a parceria com esse cliente, né? E compartilhar essa dor, essa jornada com vocês, com certeza é um dos diferenciais que fazem com que a visão do marketing não seja simplesmente algo que é belo, que é bonito, mas sim algo que traz resultados tangíveis e que acompanha as necessidades do cliente. Não, e eles também, essa questão de acolher e ser sábado e poder falar, né? Poder chamar no WhatsApp, pessoal, ali, por favor, eu preciso. Não sei se Marte. pode. Vamos fazer reunião no sábado, olha essa carrola. Reunião no carnaval, gente. Aconteceu. Implementação de CRM, por favor, né? A equipe tem que estar junto. né? Não tem. Mas a gente sobreviveu essa fase. Então, e com isso, o resultado foi vindo, nós estávamos comentando antes. Fiz até uma projeção para ver e o que nós tínhamos antes com a gente. Claro que nós tudo foi uma caminhada. A gente sempre fez marketing, como eu mencionei antes, mas de forma intuitiva, mesmo quando ainda não existia canal de vendas, de tráfego pago, enfim. Mas a gente teve um crescimento muito grande, porque no primeiro mês aqui com a V4, a gente seguiu nos mesmos números que nós estávamos. No segundo mês, a gente triplicou o nosso ROI. No terceiro mês, a gente quadruplicou. E daí, depois que quintuplicamos, e agora não sei, Carlos, o que tu vai nos apresentar? Tem atualizações, para os próximos meses. Vamos esperar agora o fecha-mês de agosto para ver. Mas a gente está muito feliz assim, com essa parceria, porque a parte de processo, isso é uma coisa que a gente não abre mão, porque a gente viu o resultado. Embora a gente tenha ali, às vezes, troca a equipe, enfim, que nem nós começamos com o Rafa, depois veio o Carlos, tem os meninos ali que ficam junto acompanhando também. A gente teve também alguns primeiros desafios na troca também, então isso acontece. Mas o ter o processo estabelecido, independente de quem está sentando nas cadeiras, o processo ele é fluido, ele segue. Então, a gente consegue continuar a estratégia e manter o crescimento para que os resultados continuem vindo. É uma verdadeira arquitetura de receita, né, esse processo. Exato. Muito interessante. E é muito bonito ver que vocês conseguiram extrair de algo que era predominantemente burocracia e cansaço, uma ideia inovadora, de reconhecendo esse problema, pensando em possíveis soluções, e fizeram com que isso escalasse através de metodologia, através de processo, junto com o pessoal da V4. É bonito esse casamento de forças, digamos assim. Hoje, vocês enxergam que existe espaço para inovação em mercados tradicionalmente burocráticos, como era o mercado que vocês atuavam? Sim, né? Analisando a jornada do cliente, analisando cada produto, trazendo uma versatilidade também para que haja mais investimento. E o nosso produto é aquilo que, igual a Mensal estava falando, é dinheiro. Então, isso tu consegue multiplicar, né? Então, tem sim espaço para inovar e para crescer nesse mercado, desde que esteja com um olhar atento e projeção futura. É que a inovação ela te auxilia em todas as frentes, porque não é só sobre vendas, não é só sobre o marketing, mas ela te auxilia quando a tua entrega ela é tão excelente, a experiência do cliente é tão excelente, isso também é sobre venda, porque o teu pós-venda vai funcionar muito bem. Então, assim, hoje a inovação, as inteligências artificiais, elas estão aí para isso, para melhorar os teus processos, diminuir a incidência de erro. Nós mesmos a gente está com um projeto aí para começar também colocar uma IA já no primeiro atendimento no final de semana. Então, já está o quê? Otimizando o tempo e a inovação ela existe para isso, para auxiliar. Quando chega na segunda-feira, o cliente já está praticamente pronto para o closer. Então, daqui a um pouco hoje ele está ali esperando um final de semana toda para ter um retorno, um resultado, mas As pessoas querem imediatismo, né? Elas querem resolver na hora. No momento que tu decidiu vender, se até então tu não tinha tomado essa decisão, é por uma necessidade. E quem agilizar esse processo de uma maneira satisfatória, né? Com os critérios, né? Segurança ali.
A inovação, ela diminui, não digo que retira, mas ela diminui até os riscos, porque é um processo burocrático para comprar um precatório, não é só comprar, é como se for a compra de um patrimônio, assim como para vender. Então, essa burocracia, a inovação, ela auxilia muito para poder agilizar o processo e isso fazer parte com que o cliente saia satisfeito, mais satisfeito, né? Perfeito. Então, olhar no problema de uma forma resolutiva, botar o cliente no centro e utilizar processos que gerem valor para inovar qualquer tipo de burocracia e fugir dessas amarras. Sim. Exatamente. Muito bom. Bom, meninas, eu vou nos encaminhando aqui para nossas perguntas finais. Eu, se pudesse, ficaria horas e horas conversando, a gente tricotando aqui, mas para que o nosso ouvinte fique com mais vontade de conhecer o negócio de vocês, fique com mais vontade de conhecer tanto as soluções, quanto vocês, quanto stakeholders, por essa percepção, essa visão que é interessante, que parte de um olhar até cuidadoso sobre o cliente, nós aqui vamos fazer uma pergunta sobre o futuro. Como é que vocês veem o negócio de vocês para os próximos 5 anos? Para os próximos 5 anos, o nosso pensamento é escalar. Por isso que a gente já vem buscando isso desde o ano passado, é reconhecer esse mercado, não mais como a gente via ele antigamente, compra e venda de ativo. Agora, nós pensamos nele como realmente uma esteira de produto para que o cliente tenha segmento conosco dentro da BDSR. Porque o nosso projeto, desde o início, quando nasceu essa empresa, é um grupo de empresas. Então, tem espaço para crescer, porque hoje nós fazemos tanto a originação, que é a compra, quanto a destinação. Então, hoje a gente tem espaço para escalar e para realmente focar nesses 2 nichos de mercado. Focar também na parte de investimentos. Também trazer, né, dentro desse grupo empresarial que a gente aspira, então, seria isso, né? Que daí é a parte de destinação, que é a venda. Então, quando a gente fala ali em venda de precatórios, tanto para investidores quanto para empresas que buscam fomentar os resultados financeiros através de redução de custos no pagamento de impostos. Ter sede aqui em São Paulo, dentro dos próximos 5 anos. Também está no projeto. Também está no projeto, sermos líderes do mercado na região sul do Brasil. Tá? Isso é antes. Muito bom. Isso aí, em 3 anos, a gente tem que já conseguir superar isso. Bora garantir esse funil acontecendo, hein, Carlos? Para subsidiar e financiar todos esses passos. Vamos. Começamos um processo de escala recentemente, em tanto aumento de mídia, mais comercial, e o foco na destinação e investimento que elas citaram. Então, tá no caminho. Já tá tudo planejado. Tudo planejado. Muito bom. Segunda-feira ele vai querer nos vender um produto, sócio. Tu acha que é segunda? Eu penso que é depois daqui, ó. Ali no cafezinho. Ali no cafezinho. Bom, pessoal, vamos fazer aqui, minha querida bancada, as nossas mensagens finais para os nossos ouvintes, para que eles queiram conhecer cada vez mais o negócio de vocês e também entendam todo o valor que a gente produziu aqui neste podcast. Carlos, mensagem final. Bom, meu nome é Carlos Renato, eu sou da unidade de ação Oliveira & Co. E marketing também envolve muito vendas e as pessoas esquecem muito isso. Muito bom, muito bom. Lauren. Lauren Ribeiro, CEO da BDSR Precatórios, banco de investimentos. E o recado para o leitor é... Venda agora seu precatório para BDSR Precatórios. Era o momento do pitch, Laura. E se você também quiser... Bora, Camila! Por isso que eu trago ela, a diretora comercial. Venha também para BDSR Precatórios. Tá vendo? Bom, pessoal, como a gente aprendeu aqui neste nosso podcast, existe oportunidade sempre que a gente enxerga o problema com o olhar da solução. E quando a gente olha o problema com o olhar da solução, a gente tem que se unir a bons parceiros para ter método, ter agilidade, para produzir resultados em escala. E essa escala também está sempre associada com credibilidade e segurança, tendo o nosso cliente no foco. Esse foi o Roy Hunters de hoje. Espero vocês no próximo episódio.